Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos aí para mais um vídeo de análise pré-jogo, dessa vez contra o Vasco da Gama, para o jogo dessa quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo e do Premier, o pay-per-view. Então, é a chance da gente recuperar os pontos perdidos em casa contra o Flamengo, né, no fim de semana. Então, era uma sequência de 2 jogos em casa, em que a gente tropeçou nesse contra o Flamengo, então já é obrigação a gente vencer o Vasco na Vila Belmiro, né? E, enfim, o Vasco, que é uma espécie de sensação do campeonato por enquanto, está em 3º lugar, fazendo uma boa campanha, mas vem de tropeço contra o Fluminense, né? Eles vêm de uma derrota contra o Flu e com desfalques importantíssimos, né? Tanto o Thales Magno, por suspensão, por ter sido expulso contra o Fluminense, quanto a zaga titular e algumas outras peças, né, devido ao surto de coronavírus que atingiu o Vasco nessa terça-feira. Desejamos que os jogadores aí que foram infectados se recuperem o quanto antes, mas o Santos tem que se aproveitar disso. E a gente vai falar agora um pouco mais nesse pré-jogo. Então vamos lá. É aquilo, né? A gente tem pontos positivos desse último jogo, mas também pontos negativos que a gente tem que tirar como lição e não podemos repetir contra o Vasco, principalmente a fragilidade que o Santos apresentou nos contra-ataques do Flamengo no último jogo. E eu acho que o Vasco vai vir mais ou menos nessa proposta também, né, contra o Santos, de não se arriscar tanto, não se abrir tanto e esperar o toque final do Germancano, né? Confiar nele como o definidor, o centroavante lá na frente. É o goleador do Vasco, é o cara de um toque praticamente. A gente tem que ter muito cuidado em relação a esse perigo iminente, né, que é o Cano. E vamos falar mais detalhadamente. Vamos falar um pouco antes do Santos mesmo, né? O Santos treinou depois nessa terça-feira. Espero que a gente tenha treinado bastante essa recomposição em contra-ataques, bolas paradas também, bola aérea, né? Mais ou menos o mesmo contra o Vasco, né? A gente só tem agora o Alisson voltando para a equipe. Então, João Paulo, Pará, Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Pituca e Sanches e Marinho, Raniel e Soteldo. Primeiro, eu já fico feliz do Raniel ter uma sequência, né? Depois do último jogo, ele realmente merecia uma sequência, né? A gente fez um vídeo no canal esses últimos dias especificamente sobre o Raniel, falando o quanto eu acredito nele, né? Quanto eu acho que ele tem potencial sim para ser o nosso 9 titular, e ele correspondeu, né, contra o Flamengo. Tipo, teve o gol anulado e tudo mais, mas além disso, teve pontos positivos que eu espero que ele repita contra o Vasco e que, ele esteja animado com a boa partida que ele fez e a gente aproveite que o Vasco não vai estar com a zaga titular disponível, né? Vai estar então com a zaga reserva, alguns outros desfalques também. Mas enfim, quanto à escalação, eu mantenho aquele discurso de que eu também quero ver o Diego Pituca como primeiro volante, né? A gente fala isso desde Gesualdo, né? Desde os primeiros jogos no campeonato. Eu acho que o Pituca tem um poderio de saída de bola no meio de campo e articulação, e também de marcação, também de certa forma, muito melhor do que jogando um pouco mais à frente, né, na volância, mais próximo assim do Sanches, que não vem rendendo, vai ter mais uma chance. Mas enfim, eu também acho, de outro lado, importante a gente ter um Alisson nesse jogo, porque ele é um cara dos combates e tudo mais, e o Vasco é um time equilibrado, e vou falar um pouquinho mais do estilo, né, do ramonismo, mas é um time que, nessa proposta que eu acredito que eles vão vir, né, de contra-ataque também, mais ou menos igual contra o Flamengo, eu acho interessante ter o Alisson também, porque a gente sofreu bastante, assim, né, no último jogo com contra-ataques, e faltou um cara, né, com o perfil mais do Alisson, pelo menos é o que eu acho. Eu não gostei muito da partida do Jobson contra o Flamengo, achei que ele errou muitos passes, e nos combates ele não se garantiu assim tanto quanto eu acredito que o Alisson se garantiria. Embora o Jobson tenha outras qualidades melhor que o Alisson também, mas enfim, ficou muito exposto e muito eminente, muito clara a fragilidade do Santos nos contra-ataques que a gente tomou, e foi assim que saiu um dos gols do Flamengo, e é o que a gente mais espera que não se repita contra o Vasco agora, né? E enfim, Sanches vai ter mais uma chance
sei lá, né, o Vasco vindo um pouquinho mais desfalcado, assim, de repente, quem sabe o Sanches não arrume alguma coisa, né, quem sabe. A gente tem que apostar um pouco as fichas nisso, porque eu vejo muita torcida santista querendo o Sanches fora, mas, por exemplo, um outro armador que a gente tem no banco é o Jean Mota, tipo um armador assim, de prontidão à disposição, que tem mais essa característica de armação, é o Jean Mota. E aí quando vai pôr o Jean Mota no lugar do Sanches, aí a torcida reclama do Jean Mota. Então, não sei, cara, não sei, tipo, o que a torcida no geral quer, sabe? Outros preferem Ivonei, outros preferem Anderson Ceará. Sei que não tiveram sequência ainda, entraram muito em segundo tempo e tudo mais, mas também não achei que algum desses dois, né, Anderson Ceará ou Ivonei, mostraram algo de extraordinário. Quem sabe, né? Poderia até, sei lá, ser o caso de num jogo como esse dar uma chance para algum deles, mas fato é que o Cuca vai manter Alisson, Pituca e Sanches, né, como o homem mais à frente no meio de campo. E, enfim, não é de hoje que a gente está precisando do Sanches e dessa aproximação do Sanches e do Pituca com os nossos pontas, né? A gente vê nas pontas Marinho e Soteldo muitas vezes isolados, e o Soteldo com, às vezes, dribles manjados, fica parando na marcação também, ou ele tenta, às vezes ele trabalha mais com o Felipe Jonathan passando em infiltração, assim, mas nada muito que ofereça perigo, sabe? Acaba segurando um pouco mais a bola também. E o Marinho, na ponta, é o que mais se garante, né? Tipo, ele sempre tem a jogada de cortar pro meio e chutar, e é uma das principais forças dele também. E por mais que seja uma jogada que todos conhecem, ele consegue fazer ela muito bem. E em cada jogo ele praticamente é o maior finalizador do Santos, né? Não é à toa que saiu uma estatística que ele é o jogador do Santos mais... É o jogador do Campeonato Brasileiro mais caçado, né? Por esse poder dele, tanto no 1 contra 1, no mano a mano, quanto de vir pela ponta e cortando pro meio e chutar. E ele sofre muitas faltas também, né? Por esse setor. Ele é um cara que volta muito, tipo, pro setor defensivo, meio de campo, para buscar a bola, e acaba sofrendo faltas lá também. Mas enfim, e gosto também do Raniel. Espero que, pô, repita as jogadas do Pará ultrapassando e dando assistência pro Raniel em jogada com o Marinho, que foi contra o Flamengo. Espero que o Felipe Jonathan também possa estar realizando esses tipos de jogada também, se apresentando mais, porque, né, Pituca e Sanches praticamente não se apresentam para Marinho nem para Soteldo ultimamente. Então, quem sabe se os laterais também não consigam quebrar um pouco esse galho, assim, né? O Pará fez um pouquinho isso no último jogo contra o Flamengo, o Felipe Jonathan um pouco menos e ainda comprometeu na marcação. Mas é claro, a gente também espera que o Santos esteja totalmente ligado nos contra-ataques, principalmente entre essa dupla de laterais que a gente tem, né? Que é o Felipe Jonathan, que intercala entre uma partida que ele até que vai bem, dá conta, e outras partidas, na maioria, em que ele compromete, vai mal. Então, esperamos ele totalmente ligado amanhã, tentando ao máximo inibir qualquer bola, assim, vinda da lateral em direção ao Cano, porque o Cano é aquele cara, né, da finalização, do último toque, é aquele goleador que praticamente a bola às vezes acaba nem chegando nele, mas quando chega costuma ser fatal. E o Pará também, né, pelo setor direito, setor esquerdo do ataque do Vasco também, tomara que ele consiga dar conta do recado, voltar, porque o Pará a gente sabe, né, mais que o Felipe Jonathan, ele se garante um pouco mais na marcação, pelo menos, né. Novidade dele no último jogo foi as infiltrações no ataque, foi ser um pouquinho mais ofensivo. Então a gente espera que eles se apresentem no ataque, né? Talvez não se expor tanto, mas acaba se expondo porque o Pituca e o Sanches não estão desempenhando o papel deles, e o Pituca eu acho que é um pouquinho mais atrás também, é mais o Sanches que acaba não fazendo isso, que acaba expondo também os nossos laterais a tomar bolas nas costas e tudo mais. Mas quanto à nossa dupla de zaga, eu ainda confio, né, em Luan Pérez e Lucas Veríssimo. O Luan Pérez... Saiu uma estatística também que ele não fez uma falta até agora no Campeonato Brasileiro. Aí muitos santistas falaram, mas também ele não dá combate, Mas tanto ele quanto o Veríssimo são caras que, estando em um jogo assim atentos, eles costumam tirar a imensa maioria das bolas, né?
Então acaba que os perigos do Santos ultimamente vão vindo pelas laterais, né? Principalmente pelo lado do Felipe Jonathan. Então a gente espera um setor defensivo do Santos no geral totalmente atento a esse jogo. Porque é aquilo, a bola não tem que chegar no mínimo possível no Germancano, que ele é o maior perigo de longe da equipe do Vasco. Então vamos falar agora do Vasco do Ramon, né? Do Ramon Menezes, que é um treinador que está sendo um pouco sensação no momento também, né? Tem conseguido bons resultados. Estudando um pouco o ramonismo, né, como a torcida do Vasco gosta de falar, é um time que, no geral, busca bastante o equilíbrio, né? O santista não pode ouvir essa palavra equilíbrio, que já lembra do Jesualdo Ferreira falando de equilíbrio. O ramonismo já é um equilíbrio que dá um pouquinho mais de resultado também, né? Um time que até gosta de valorizar a posse de bola também. A gente vê nas estatísticas do último jogo contra o Fluminense, eles perderam, mas tendo mais posse também, trocando mais passes. E é um time que, além de gostar de valorizar a posse, por outro lado, também gosta de induzir o adversário ao erro e marcar o adversário também na maior parte dos setores do campo, né? Tenta ao máximo trabalhar a bola para ela chegar com a maior eficácia possível para o Germancano. E principalmente com Thales Magno em uma ponta, às vezes ultimamente o Guilherme Parede na outra, e outros jogadores que vêm chegando mais também, né? Iago Pikachu, o Benítez no meio um pouco assim na articulação. Fato é que o Vasco, pelo menos, vai estar bastante desfalcado para esse jogo, então é algo positivo para o Santos. Eles vêm com 8 desfalques, né? Cláudio Vinck, que está recuperando de lesão, Leandro Castan, que é o capitão deles, é um zagueiro perigoso também, experiente, Ricardo Graça também, zagueiro titular, né? O Wehrley também tá com Covid, mas o Wehrley é um desfalque pro Santos, ele ser desfalque pro Vasco. O Breno, zagueiro também, com Covid. Bruno Gomes com Covid, Vinícius com Covid, né? O surto de Covid que assolou o Vasco, e o Thales Magno, bastante desfalcados. Mas não é motivo nenhum pro Santos relaxar em momento algum do jogo. Então eles vão vir com Fernando Miguel, Iago Pikachu, a dupla de zaga com Miranda e Ulisses, é uma dupla de zaga da base, e fechando a lateral o Henrique, meio de campo Felipe Bastos, Andrei e Benítez, e no ataque Juninho, Catatal, Igor Catatal e o Germancano. O Vasco do Ramon geralmente joga num 4-1-4-1, né? Thales Magno nas pontas também, em uma das pontas, Benítez mais no meio de campo e tudo mais, Andrei no meio de campo também, e lá na frente o Cano. Mas parece que eles vão vir numa espécie de 4-3-3 também para Vila Belmiro, né? Então eles vão até que buscar um pouco de jogo, mas eu acredito que eles vão apostar mais em contra-ataques assim também, né? Acho que esse estilo é mais para eles não ficarem totalmente retrancados, mas enfim, é um time ainda perigoso que tem que se tomar cuidado, né? Pô, o Iago Pikachu é um cara que é lateral, mas ele chega muito pelo meio também, se apresentando, dando opção. Felipe Bastos é um cara que tem um chute muito forte, né, de fora da área, ele é bom na bola parada também. Andrei e Benítez são dois meio que articuladores do Vasco no meio de campo, são jogadores com certa habilidade, né? O Benítez veio progredindo a cada jogo mais, pelo que eu vim assistindo do Vasco, né? E, enfim, Juninho e o Catatal nas pontas eu confesso que não conheço, né? E o Cano vai estar mais centralizado, o Germancano, mas esses pontas do Vasco acho que são até novidades para os vascaínos, né, de certa forma. Não conheço muito deles, mas enfim, não quer dizer que o Santos não tem que ter atenção total, né, com esses jogadores. Então acho que para a gente furar esse bloqueio do ramonismo, esse equilíbrio, a gente tem que ter os nossos pontas ao máximo tentando ir para cima, né? Tanto do Pikachu, que às vezes costuma subir e dar alguns espaços pela lateral. Então Marinho e Soteldo o tempo todo sendo acionados, mas a gente tem que fazer alguma forma disso não se sobrecarregar tanto por eles, né? O ideal seria o Sanches, né, articulando mais o jogo também, tentando encontrar espaços igual fazia no passado, mas a gente chega numa fase que a gente não pode contar mais tanto com o Sanches para fazer isso. Mas enfim, eu acho que o principal é tanto isso, né, os pontas abrirem espaços para a gente ter a bola redondinha para o Raniel. Nosso meio de campo tá com dificuldade,
Mas, enfim, se o Sanches estiver ligado nesse jogo, se ele entrar 100%, assim, ou se ele entrar minimamente melhor, acho que ele já ajuda o Santos, né? E já deixa o Raniel mais municiado ainda para ter mais chances de gol, além de apenas depender de Marinho ou Soteldo, ou dele mesmo sair da área para buscar a bola e tal, para movimentar. Mas, enfim, eu acho que é isso de um modo geral, né? O Alisson tem que estar bem ligado no meio de campo também, principalmente dessa transição do André e do Benítez, para tentar encontrar o Cano ou algum dos pontas, tentar ser duro, incisivo nos combates, né? O que vocês acham? Qual a expectativa de vocês? Não prevejo o jogo fácil e espero aí que o Santos vença de qualquer forma, porque é importante a gente estar pontuando, né? Já tem times na parte de baixo da tabela que estão fazendo a lição de casa e os 2 últimos jogos a gente acabou perdendo, agora é a hora da gente tirar esse atraso. Comentem aí o que vocês acharam. Muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso. Não esqueçam de deixar o like para fortalecer o trabalho, se inscrever no canal e é tudo nosso. E é tudo pelo Santos, viu, pessoal? Valeu, tamo junto e vamos pra cima do Vasco.